Bom, agora a gente vai falar sobre as planilhas que estão embarcadas no curso. São três planilhas que eu criei, uma sobre controle de investimentos, outro sobre planejamento financeiro, fluxo de caixa e orçamento, e um outro para você calcular juros compostos com aportes mensais ou não, e também vai servir para a sua aposentadoria, a previdência privada e tudo mais. Vamos começar aqui pelo controle de investimentos, que é uma planilha que eu criei, que eu utilizo pessoalmente para verificar quais são os aportes que eu faço por mês, quanto eu faço de retirada, e aí você vai ter um lugar que você vai poder colocar qual é a sua posição atual, e aí ele vai calcular quanto você tem de renda fixa, quanto você tem de renda variável e tudo mais. Vamos lá. Nessa planilha aqui, nessa primeira parte, em que você está aqui, renda fixa e renda variável, você vai colocar todo mês, se você tiver depósitos todo mês, ou no mês que você quiser, na verdade, você vai colocar quanto você investiu em cada um desses tipos de investimento. Eu coloquei o máximo número de investimentos possível e talvez existam mais investimentos que você tenha. Sei lá, você compra cabeça de boi, não está aqui, mas você pode também adicionar sem nenhum problema. Vamos começar a utilizar a planilha do jeito que ela foi feita. Imagine que em janeiro eu botei R$ 400 de tesouro direto. Você vai ver que aqui R$ 400, aqui foi também adicionado R$ 400 e aqui janeiro R$ 400. Eu botei em fevereiro, eu comprei debentures, eu botei R$ 200 de debentures. A gente vai ver que a gente tem agora R$ 400 em janeiro, R$ 200 em fevereiro. Aí em março, eu quis dar uma melhorada na minha diversificação, eu comprei um pouco de renda variável, eu comprei ouro. Aí eu comprei R$ 300 de ouro. Você vai ver que já foi adicionado aqui o valor, R$ 300, já foi adicionado o valor de R$ 200 das debêntures, e aqui tem R$ 400 do Tesouro Direto. Você vai ver que nos aportes barra retiradas, ele já vai fazer o cálculo aqui de quanto você investiu em renda fixa e quanto você investiu em renda variável. Mas imagine que chegou em maio, você tirou R$ 300 do ouro, você teve que vender. Então, aqui você vê que o ouro zerou, e aqui em cima você vê que, na verdade, você só investiu em renda fixa. E aí você vai populando mês a mês com seus investimentos. Gabriel, eu quero aumentar os tipos de investimento, esses investimentos aqui não são o que eu quero. Você tem duas soluções. Ou você pode clicar aqui com o segundo botão, clicar com o primeiro botão, que é o botão da esquerda, e com o segundo você pode ocultar cada linha, você pode excluir cada linha, ou mesmo mais fácil, você chega aqui, clica em qualquer célula e escreve o que você quer. Cabeça de boi. Ponto. Já está cabeça de boi aqui para você colocar o seu valor. Então essa planilha aqui, essa primeira parte da planilha, ela é muito fácil. Ela só está mostrando os seus aportes mês a mês. Quando chegar no ano que vem, eu sugiro você salvar essa planilha como controle de investimentos 2020 e abrir uma nova controle de investimentos 2021. Aqui embaixo da planilha vai ter qual é a sua posição atual. Vamos imaginar que você tenha investimentos antes desse janeiro. Então a planilha não tem como saber qual é a sua posição atual. Então aqui você vai botar, em Tesouro Direto eu tenho R$ 4.589, eu tenho criptomoedas R$ 800, eu tenho Previdência R$ 989, e eu tenho aqui letra de câmbio 30 mil. Você é um cara que gosta muito de letra de câmbio. Aqui ele já vai te dizer quanto ele tem de tesouro direto em relação à renda fixa, e na coluna do lado quanto você tem de tesouro direto em relação ao total dos seus investimentos. Então, todo final de mês eu indico, no último dia do mês, você atualizar essa planilhazinha. Como resumo, você vai ter aqui, eu tenho 34 mil de renda fixa, que equivale a 95% de todo o meu patrimônio de investimentos, e eu tenho 1.789 de renda variável, que equivale a 5% do meu patrimônio.
Então aqui a gente tem toda essa situação, toda essa circunstância para você começar a ter uma ideia de quanto você coloca de investimentos por mês ou mesmo retira. E aqui vai ser a sua posição atual, que eu te falei para você sempre colocar no final do último dia do mês. Quando você coloca aqui, eu vou pular uma aba, depois a gente fala sobre renda variável, mas simulador de perda, você tem um simulador muito interessante. Aqui no campo amarelo, você vai dizer quanto você perdeu em um determinado mês de todo o seu investimento. Vamos dizer que você perdeu num mês que a bolsa caiu muito, você perdeu 11%. Você vai precisar ganhar 12,36%, isso aqui já é calculado automaticamente, para você recuperar o seu valor original. Imagine que você tenha perdido 50%. Então você vai ter que ganhar 100%, ou seja, dobrar o seu valor após essa perda de 50% para você voltar ao valor original. Isso é uma coisa muito interessante, porque ele já faz um cálculo aí quanto você vai ter que recuperar para voltar minimamente ao seu capital inicial. Então você perdeu 25%, um quarto do seu investimento, você vai ter que, ao longo dos próximos períodos, você vai ter que ganhar 33,33% para voltar ao valor original. Então é só você colocar aqui qual foi sua perda no campinho amarelo e aí já vai para frente, aqui no campo que está em branquinho. Renda variável. Essa planilha aqui ela é muito simples. Aqui é para você controlar quais são os seus ativos, quais foram as suas operações. Então, eu vou começar a preencher para vocês terem uma ideia. Eu vou dizer que minha primeira compra de renda variável foi a Petri 4, que é o ativo Petrobras. A data de compra eu vou dizer que foi dia 1º de maio de 2020. Vamos dizer que foi 1º de maio de 2020. O preço de compra eu vou dizer que foi R$ 18,09. Eu comprei 1.000 quantidades. Qual foi o total de encargos? Vai aparecer lá na sua nota de corretagem. Então, se eu colocasse somente aqui igual a preço de compra vezes, vezes a quantidade, estaria 18.090, mas a gente sabe que existem alguns encargos da nota de corretagem. De qualquer forma, você pode deixar essa fórmula aqui sempre para todas as linhas. Você pode até chegar aqui no cantinho e arrastar, mas aqui em cada campo você vai clicar 2 vezes e vai clicar aqui em cima e vai dizer assim, ó, teve de encargos mais R$ 300. Então o seu custo total nessa operação foi 18.390. Se você não colocar nenhuma data de venda, a planilha ela não vai entender exatamente o que está acontecendo. Se você botar 0, também ela não vai entender. Então, imagine que você não tenha uma data de venda ainda, né? Eu ainda não vendi essa posição. Então você coloca igual e coloca a data de hoje, que já está sempre trazendo aqui a data de hoje. Aí você vai botar, ela vai dar a mesma data que está na coluna J. Eu botei só um igual e a coluna J, ele vai te dizer que você está 27 dias investido. Qual é o lucro prejuízo? Por enquanto, você só está com prejuízo de 18.390, porque você ainda não vendeu, então você só teve o custo da operação. Mas imagine que hoje foi dia 26 de maio, imagine que foi ontem que você vendeu essa como é que eu posso dizer, essa ação. Então, vou botar aqui 26 de maio. E aí o preço que você colocou foi de 19,89. Aí você vai dizer que você vendeu 1.000 também ações. Você vai dizer qual foi o total de encargos e qual foi o total de lucro. Você pode botar aqui um igual 1.000 vezes 19,89 e diferentemente desse campo aqui total de encargos mais encargos, aqui você vai ter que colocar os encargos diminuindo. Então você tem que tirar quanto é que foram os encargos. Eu vou botar aqui que você gastou R$ 20 de taxa de corretagem. Pum, esse deu enter, esse aqui foi o preço que você ficou líquido no final. Então o seu lucro e prejuízo foi de 1.490 com 9,95 de percentual de ganho nesses 25 dias que você operou Petrobras.
Então, o que é o legal nessa planilha? Você vai construir todos os seus ativos que estão basicamente os ativos que você operou ao longo da sua vida. Essa planilha é a final? Não sei, você pode querer incluir novos campos, você pode querer incluir outras coisas e fica a seu critério. No meu critério, eu vou colocar o nome do ativo, vou colocar a data de compra, qual foi o preço que eu comprei, a quantidade, vou multiplicar a quantidade mais o preço de compra e somar quais foram as taxas. Eu botei aqui uma taxa meio absurda de R$ 300, mas sei lá qual é a sua corretora, pode ser que tenham outros encargos que elas estejam te cobrando. Aqui foi a data de venda. Se você não tiver a data de venda, se o trade ainda estiver aberto, você vai botar um igual à data de hoje, ele vai sempre trazer a data de hoje aqui, e aí você vai zerar aqui esses campos de preço, quantidade total, porque o trade ainda não está fechado. Quando você dá um delete aqui, quando você tira esses valores, simplesmente o dias investidos vai ser a data corrente, vai trazer até a data corrente e vai dizer o quanto você gastou. Lá no final da planilha, você vai ter então quanto você gastou, vai ter um total, quanto você vendeu, aqui na outra coluna, no final da coluna aí, qual é o total de lucro e prejuízo e qual é o total da percentagem de quanto você ganhou. Se você tiver chegado até o fim dessa planilha, você tem que adicionar linhas. Como é que você adiciona linha? Você clica com o botão da esquerda em qualquer uma dessas linhas, você clica com o segundo botão aqui dentro dessa linha e botar inserir. E você vai inserindo quantas linhas você quiser. Existem outros comandos pelo teclado, mas para você não se perder, você pode ir inserindo as linhas. Aí você vê que as linhas estão sem a forma. Então você vai selecionar todas as linhas, vai chegar um pouquinho aqui, o meu monitor é um pouquinho menor, e aí você vai selecionar todas as linhas mais uma vez e você vai puxar aqui para baixo. E ele vai trazer a mesma forma. Então essa planilha aqui de controle de investimentos, mais uma vez ela vai trazer quais são os seus aportes e retirados ao longo do mês, e aqui você vai trazer a sua posição atual, indico mais uma vez, colocar sempre no último dia do mês. Renda variável, você vai fazer o controle dos seus trades, e aqui no final você vai ter uma soma de quanto você ganhou e perdeu. Por último, simulador de perda, você vai dizer quanto você perdeu no mês e quanto você vai precisar recuperar nos próximos períodos para voltar ao mesmo valor inicial. Vamos para a planilha agora de orçamento e fluxo de caixa. Essa planilha é uma planilha que eu tentei colocar o máximo tipos de receitas e despesas possíveis, mas a gente sabe que cada um tem a sua realidade, cada um tem a sua vivência e também vai poder adicionar ou excluir as linhas que quiser. Então essa planilha é mais ou menos o mesmo layout, o mesmo formato das planilhas anteriores, e aí eu vou ter aqui quais são os meus salários, receitas, restituição de imposto de renda, você pode ter venda de produtos, você pode escrever o que você quiser em cada célula dessa daqui. Se você quiser botar aqui, ó, venda, vou botar aqui certinho, venda de produtos. Você botou aqui, já está esse valor e segue o jogo. Aqui eu botei algumas despesas como quanto você investiu por mês, quanto você botou em previdência, se você tem um seguro de vida que você paga mensalmente, se você é um cara que gosta de comprar moeda ou se você tem outros investimentos. Isso aqui é uma categoria, vocês podem ver que ela é separada das outras. Ah, as despesas da casa, que eu tenho aqui em casa, algumas eu não tenho, mas enfim, eu coloquei o máximo possível. Transportes, em geral, parcelamento de carro, de moto, combustível, se você pega táxi ou aplicativo, custos de despesas de ônibus, metrô e barca, outros transportes, também você pode mexer quando você quiser, educação, lazer e outros. Então você vai botando aqui mês a mês. Salário 1, eu ganho R$ 2.500 por mês. Aí você pode chegar aqui, dar um Ctrl C e você pode, se é um salário mais ou menos previsto, você pode ir arrastando para o lado e depois aqui no meu Excel eu coloquei esse atalhozinho de colar valores, mas se você não souber colar, clica aqui com o botãozinho de baixo, colar especial, valores e ok, ele vai colar todos os valores. Aí imagine que você tenha despesas
todos os meses aqui de condomínio de R$ 250, mais ou menos uma despesa prevista. Você pode colar daquela forma, você pode pressionar aqui com o mouse e ir arrastando para o lado. Se você arrastar até a última fileira, ele vai perder um pouco a formatação, então eu prefiro que você volte aqui, eu estou dando um Ctrl Z, e eu vou copiar e colar, Ctrl C, vou selecionar todas as células aqui, vou dar um colar valor. Você vai ver que esses valores aqui, a soma de todos os valores das despesas, já estão aqui na soma de todas as despesas e a soma de todos os salários vão estar colocadas aqui nessa linha de total de receitas. O mais interessante dessa planilha é que você pode mexer em todos os campos, eu deixei todos abertos. Como eu falei, se você quiser ocultar linhas porque ela está muito grande, você clica com o botão da esquerda na linha que você quer ocultar, você clica com o segundo botão e apertar ocultar. Você vê que ela some e ela vai ficando menor. Tem pessoas, claro, que não tem todas essas despesas e também não tem todas essas receitas, mas é interessante você saber. Por último, nessa planilha, que é interessante só falar aqui o fluxo de caixa, né, o orçamento, a diferença, mais uma vez, que o fluxo de caixa ele é o regime de desembolso de dinheiro, ou seja, ou desembolso ou quando você recebe dinheiro. Então, esse 2.500 aqui que eu botei, caso seja um fluxo de caixa, é o mês que eu recebi efetivamente na minha conta bancária 2.500. E aqui o condomínio é o mês que efetivamente eu paguei o boleto do condomínio. Caso a gente fizesse um orçamento, é um pouquinho diferente. A ideia é, se eu estou colocando 2.500 em janeiro, é quanto a empresa me deve o meu salário em janeiro. Só que se a competência for janeiro do meu salário, se fosse para receber esse dinheiro efetivamente, eu teria recebido em fevereiro. Essa é a diferença que a gente explicou lá no curso entre fluxo de caixa e orçamento. Um é regime de caixa, outro é regime quando a nota foi efetivamente faturada, o serviço foi feito e tudo mais. No final, a gente tem essa planilha aqui, resumo, que ela basicamente faz o seguinte. Você está vendo que ela está toda zerada, mas se você clicar com o segundo botão e clicar aqui em atualizar, ele já vai trazer aqui qual é a soma da caixinha de casa. Tudo que é relativo à casa, que a gente botou aqui os R$ 250, aí ele vai trazer aqui e vai dizer, ó, quanto foram seus gastos mês a mês, só vai ter a barrinha da casa, você vai ver que o gráfico só vai trazer a barrinha da casa, e aqui a despesa total vai trazer 100% a despesa de casa. Se você tiver o interesse de imprimir, eu já coloquei aqui no formato. Aqui está a leitura da planilha de forma normal, mas aqui do lado tem a visualização de quebra de página, que é o que você vai ver no momento da sua impressão. Então, vou voltar aqui, você vai ver que tudo está bonitinho, você só botar arquivo, imprimir, e você pode imprimir isso todo mês se você quiser. Então, essa planilha de orçamento é uma planilha muito legal. Vou colocar mais um gasto aqui, gás. Eu gasto R$ 50 de gás por mês. Aí eu vou botar aqui que eu tenho essa previsão de R$ 50 de gás por mês. Você vai aqui no resumo, aí você vai atualizar aqui com o segundo botão e você vai ver que já está com R$ 300. Gabriel, quero ver aqui quanto eu gasto de lazer. Então, um fluxo de caixa, uma aqui na parte de lazer, e eu tenho uma academia aqui que eu pago R$ 90 por mês. E eu sei que, por exemplo, em agosto vai ter um aumento da academia. Então, vou botar aqui R$ 97. Ela subiu bastante, quase 10%. E aí eu vou colar aqui, que essa é a minha previsão, mais ou menos, do meu orçamento. Então, aqui, ó, academia, tal. Vou lá no resumo, clico com o segundo botão em qualquer lugar da planilha e botei atualizar. Você vai ver que agora ele traz os 90 e depois os R$ 97 e vai trazendo aqui barrinha a barrinha quanto são os seus grupos de despesa. Então essa planilha eu acho que é uma planilha muito útil, eu utilizo aqui em casa, eu e minha esposa, e ela traz todos os possíveis, aqui na minha concepção, todas as possíveis receitas, investimentos, despesas de casa, transporte, educação, lazer, e outros que também você pode ter que você não queira classificar em nenhuma desses outros subgrupos. Então, vamos nessa, vamos seguir agora para a última planilha. Espero que tenha ficado claro isso tudo. Vou fechar aqui, não vou salvar. Quando você for fazer a sua, salve.
mas eu não vou salvar aqui porque esse aqui é o meu modelo principal, mas toda vez que você for sair da sua planilha, não esqueça de salvar. E por último, o simulador de juros compostos, que é uma coisa muito interessante, que é o seguinte, muitas pessoas têm aquela dúvida de quanto elas vão ter no futuro se elas tiverem um capital inicial e depois elas forem aportando isso todo mês. Então eu vou mexer nessa planilha de duas formas. Uma, tendo investimento inicial de R$ 10.000, eu vou zerar esse campo aqui de aporte mensal e vou dizer que os meus juros brutos são de 0,5. Você vai ver que todo mês ele vai calcular qual foi o seu valor inicial mais a sua taxa de juros e vai calculando mês a mês isso. E vai te trazendo aqui, o retorno vai ser sempre 0,5, porque você não está fazendo nenhum aporte, e aí vai ter aqui sempre o seu ganho mês a mês. Para vocês terem uma noção, botei aqui maio de 2020, você começou com R$ 10.000 no dia 1º de maio, no final de maio você vai ter 10.050. Quando for lá embaixo, olha quantas linhas eu coloquei. Quando for em abril de 2050, 30 anos depois, os R$ 10.000 vão ter virado R$ 60.000. Mas imagine que você, agora fazendo um exemplo mais legal, que você iniciou seu investimento com R$ 10.000 e todo mês você bota R$ 250 com a mesma taxa de juros. Olha que legal. 1º de maio você tinha R$ 10.000, no final de maio você tinha 10.050. No dia 1º de junho, você botou os R$ 250. E aí, no último dia de junho, ele vai render os R$ 10.050 que você colocou inicialmente, mais os R$ 250. Na verdade, eu não coloquei aqui no meu exemplo, eu não coloquei os R$ 250 no começo de junho, não. Eu coloquei no final de junho. Então, no primeiro mês que eu comecei o investimento, eu não botei nenhum aporte. Botei só R$ 10.000, no final tem 10.050. No final de junho, eu coloquei aqui, olha que legal, comecei a botar R$ 250 todo o final de mês, né, do mês seguinte. Então eu vou ter R$ 10.050, vou multiplicar por essa taxa, e no final do mês, no dia 30 de junho, eu botei R$ 250. No mês seguinte, mesma coisa, ele vai calcular os 10.350,25 vezes a taxa de juros, e no último dia do mês eu coloco aqui o valor que eu coloquei como aporte mensal. Para vocês terem uma ideia em relação à disciplina do investimento, olha que legal. Quando a gente chegar lá em 2050, os R$ 250 que a gente botou por mês a uma taxa de 0,50% vezes todo esse período, vezes os juros compostos, você teria R$ 309.000. Mas imagine que você põe aqui, ó, R$ 500. Olha quanto você vai ter. 600, quase R$ 600.000. E numa hipótese, você botar R$ 1.000 por mês, você tem R$ 1 milhão em 30 anos. Então, o poder dos juros compostos, que a gente tem falado durante toda a apresentação, que é incrível, porque você simplesmente consegue capitalizar o seu dinheiro ao longo do tempo de uma forma muito agressiva. Essas foram as explicações em relação às planilhas. Se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, eu estou disponível no meu Instagram, o Dinheiro Não Aceita Desaforo, ou a gente pode se falar também lá pelo LinkedIn, Gabriel Ruda, ou mesmo pela área de membros, vocês do Facebook, vocês me procuram lá, ou mesmo aqui a área de membros do Hotmart. Tanto faz. Esse vídeo vai estar também no YouTube, então se você estiver vendo pelo YouTube, você pode comprar o curso, que você vai ter acesso a todas as planilhas, ou mesmo comprar somente as planilhas separadamente. Eu indico sempre fazer o curso, que é uma leitura muito grande de tudo que eu fiz ao longo de mais de 70 dias montando o curso como um todo, e-book e planilhas. Mas se você não conseguir fazer o curso agora e também não tiver disponibilidade de comprar o e-book, só as planilhas já estão também à venda aqui no Hotmart. É isso, gente. Muito obrigado mais uma vez. Tchau, tchau.